Abriu a temporada de chororô. O auxiliar do Abel tá chorando depois da nossa vitória, como eles costumam ganhar sempre, né? Pênaltis inválidos, como foram hoje. Os dois não valeu, mas a gente converteu. Nós fomos felizes e eles não. Vamos ver aqui, linha de passe e tudo o que eles têm a dizer. Crédito de imagem ao ESPN Brasil, Grupo Disney, o link na descrição. E bora lá! Mas antes, se inscreva no canal ASR Fla, ative o sininho de notificações e chega dando like, porque o Flamengo tá demais. E hoje a gente ganhou dentro da casa deles, 3 pontos, a gente só tá 1 atrás deles agora. Flamengo jogou demais, time versátil, Varela, o Coringa do Uruguai, beleza? Bora lá. O Flamengo conseguiu essa vitória fora de casa, numa semana importante para a equipe também, tem Libertadores, tentar garantir a classificação à próxima fase da competição e num momento crucial também da partida ali naquele segundo tempo, quando o Flamengo começou melhor. Jailson, essa é a vitória que o Flamengo precisava, digamos assim, claro, vai precisar da vitória na Libertadores e tudo, mas é aquela vitória contra um rival importantíssimo, que vai brigar pelos títulos contra o Flamengo. O Flamengo vem a São Paulo, ganha o jogo, e é aquela vitória que a torcida queria, que a torcida precisava, Gelson. É isso, o Flamengo realmente precisava dessa vitória, ainda mais nessa semana, como você bem disse. Tem jogo decisivo pela Libertadores na sequência contra o Tátira. Tudo bem que a vitória contra a LDU já deu uma aliviada, né? Mas era ali o confronto direto, sim, pela liderança do campeonato. Até porque o Palmeiras, se vencesse esse jogo, iria disparar, e da forma que foi também, né? O pênalti, o Rossi pega o pênalti, depois tem toda a questão do pênalti pro Flamengo também, que a gente vai tratar aqui. Mais uma baita vitória num jogo decisivo, sim, por conta do Palmeiras, né? O Palmeiras poderia abrir uma distância considerável, então o Flamengo diminui para 1 ponto. Confronto direto fora de casa, eu acho que esse é o ponto mais importante. E da forma que foi, consegue os 2 gols ali. Vitória muito importante, sim. Abre bem a semana, né? Para a semana que vai ser de Libertadores. É aquela confiança danada, né? A semana já resolveu a parada pela Copa do Brasil, dá essa resposta no Campeonato Brasileiro e pode encaminhar aí também uma classificação na Libertadores que esteve ameaçada. Breiler, é nessa pegada mesmo? Você olha para o Flamengo de hoje? Porque eu estava lembrando dos jogos desse ano. Vamos lá, Campeonato Estadual. A gente não vai dar aquele peso todo, né? Libertadores, teve dificuldades na fase de grupos, não teve nenhuma vitória assim, a última, claro, contra a LDU foi importante, mas talvez tenha sido o resultado mais expressivo do Flamengo esse ano, não? A vitória sobre o Palmeiras aqui em São Paulo. De fato, não foi a partida mais brilhante do Flamengo. O Flamengo já fez jogos melhores, não só nessa temporada, mas no Campeonato Brasileiro, Corinthians, goleada no Juventude. Mas, embora não tenha sido um jogo vistoso, foi um jogo muito competente no plano que o Filipe Luís tinha para o Allianz. E no primeiro tempo, sofreu pouco, não dá para dizer que o Palmeiras conseguiu sufocar o Flamengo, até teve mais finalizações ali, mas o Flamengo com o jogo bem controlado. Teve o pênalti, né? Não, o pênalti, se a bola entra do Piquerez, poderia ter um roteiro diferente, mas mérito também do Flamengo de ter um grande goleiro como o Rossi. Está numa fase maravilhosa. Passando segurança total. E nesse aspecto eu vejo que o Filipe Luís conseguiu anular muitas das armas do Palmeiras. Então o Palmeiras que tem o jogo com Estevão, o jogo em profundidade, vertical, o Filipe Luís neutralizou da melhor forma. Varela e Alexandre, os dois, muito bem. Jogo impecável da dupla de laterais. O Varela até termina o jogo no meio campo. Mas Flamengo muito consciente do que estava fazendo no Allianz. E no segundo tempo, também não teve ali o brilho dos jogadores de frente, até o Cebolinha muito abaixo, o Michael entra melhor, né, dando mais continuidade às jogadas, mas ainda assim pecando, como sempre, no acabamento final. Mas um Flamengo que já encontrava mais espaços para sair, principalmente com o Luiz Araújo. O Luiz Araújo acha a bola no Arrascaeta, e aí a genialidade típica do Arrascaeta para ganhar no drible, sofreu o pênalti do Murilo. Mas para mim a proposta de jogo do Flamengo foi muito bem executada. E até depois com as mexidas do Filipe Luís, o Wallace Ian e Pedro entram muito bem no jogo. Então foi um Flamengo muito consciente,
Não foi brilhante, mas foi um Flamengo num jogo de Campeonato Brasileiro de pontos corridos, Flamengo muito copeiro, Flamengo que o torcedor esperava ter visto mais na Libertadores, com esse espírito de competição, de num jogo dessa maneira, mesmo que não tivesse a bola o tempo inteiro, e até no primeiro tempo o Filipe Luís tentou controlar um pouco mais com a posse, mas um Flamengo com muita energia em campo, vivendo muito o jogo, e as escolhas do Filipe Luís muito feliz. Everton Araújo foi muito bem como volante, destacando novamente os laterais, as mexidas funcionando. Então o Filipe Luís, se houve questionamentos em jogos anteriores, se houve oscilação, dessa vez foi praticamente irretocável no Allianz, pela proposta de jogo e pela maneira como o Flamengo soube anular as principais armas do Palmeiras. E que fase do Arrascaeta, né, André? Em gols, em assistências, é o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Nem fez um primeiro tempo tão brilhante assim. É um pouco discreto, né? Um pouco discreto, mas... afastado dos principais lances. Na hora que precisou, ele decidiu, né? Ele abriu o caminho da vitória. Ele é um jogador muito diferente, muito superior, né? A capacidade dele de leitura de jogo, em especial, na minha opinião, é o que o diferencia. Além de ser o falso lento, o jogador que parece que não está, mas está. Essas características todas que, se você for olhar em gente no passado e no presente que executa no futebol funções em campos semelhantes à do de Arrascaeta, os melhores possuem essas mesmas características. Eles têm coisas em comum, que são essas impressões de ser, às vezes, ser um jogador afastado do que está acontecendo, mas quando ele está, e principalmente evidente quando ele pega na bola, a coisa é muito diferente. O Flamengo consegue, já num estágio bem adiantado da carreira dele, nesse momento, ao que parece, conservá-lo para que ele possa estar presente em jogos do perfil do de hoje, né? Hoje o Flamengo precisava ter o melhor à disposição do seu treinador, porque era um jogo importante para o campeonato, para as pretensões do Flamengo no campeonato. A gente tem a tendência a olhar cada rodada do Brasileirão como se ela fosse uma fotografia, né, uma coisa estática, e nos revelasse informações muito importantes. Mas, na verdade, é uma sequência, né? O campeonato é muito mais um filme do que uma série de fotos. Mas o De Arrascaeta é um jogador muito decisivo. O Flamengo tem vários jogadores acima da média. Eu acho que a diferença que o elenco do Flamengo apresenta para todos os outros aqui no nosso continente, não só no nosso país, é a quantidade de jogadores que numa determinada tarde ou noite podem resolver um jogo, ou juntos podem desequilibrar um jogo, né? Muita gente tem dito, porque o Flamengo, em especial na Libertadores, não faz a campanha que se imaginava. A gente pensava que o Flamengo ia zerar a fase de grupos, como o Palmeiras fez, ou vai fazer, né? Porque as coisas não terminaram ainda. E o Flamengo está aí com dificuldade, né? Teve um jogo decisivo na rodada anterior, tem mais um agora. Mas isso não significa que o elenco do Flamengo não seja o que ele é. Né? É claro, ao final do ano a gente vai poder dizer, olha, esse elenco que parecia ser o melhor não jogou como o melhor, ou esse elenco que parecia ser o melhor, de fato, jogou como o melhor. Só que a gente também vive um período em que os times do momento, eles duram um pouco. Até esse fim de semana, qual era o time do momento aqui no Brasil? Palmeiras. Palmeiras. Perdeu hoje em casa para o Flamengo, significa que não é mais? Não, continua. Se você olhar com um pouco de distanciamento, você fala, não há nenhum motivo para achar que isso mudou, né? É absolutamente normal o Flamengo vir ao Allianz Parque e vencer o Palmeiras. É absolutamente normal o Palmeiras ir ao Maracanã e vencer o Flamengo. O fato de nos últimos anos esses dois times serem oponentes bastante energéticos e com rivalidades que saem do campo de futebol, como você falou agora há pouco, só mostra o potencial que eles têm colocado dentro de campo nas últimas temporadas. Às vezes tem a companhia de alguém, um terceiro time, às vezes um quarto time, mas na média, nos últimos anos, esses são os dois clubes que têm feito os trabalhos que mais vencem, e de formas diferentes, né? O Palmeiras é administrado de um jeito, o Flamengo é administrado de outro. O Palmeiras trata a sua questão da comissão técnica, principalmente o seu treinador, de uma maneira diferente a que o Flamengo faz. Mas esses times são aqueles times que a gente espera que vençam as coisas importantes no calendário. No jogo de hoje, a minha impressão foi que o Flamengo conseguiu ser melhor nos momentos em que as coisas se encaminhavam por um placar não definitivo em relação ao que aconteceu no primeiro tempo,
mas muito, muito importante para o destino do jogo. Então, se o Rossi não pega o pênalti que pegou, talvez a gente estivesse aqui falando sobre outro resultado. O Flamengo deu uma resposta hoje para quem dizia que o Palmeiras está bem na frente, o Flamengo está ficando para trás e tudo, essa distância vai abrir para 7 pontos. Está dada a resposta já? Durante a semana, eu fiz questão de bater muito numa tecla porque eu não via a diferença de qualidade de atuação entre Flamengo e Palmeiras. Para mim, a grande diferença é o Palmeiras oscila pouco, o Flamengo às vezes joga muito mal. Nas raras vezes em que o Flamengo jogou muito bem, ele foi melhor que o Palmeiras. Até porque o Flamengo tem jogadores mais decisivos que o Palmeiras, apesar do Palmeiras tê-los em quantidade também. Acho que hoje foi muito uma reprodução do que as equipes vêm fazendo. E por detalhes, a vitória foi flamenguista. Porque eu tenho absoluta certeza que se o pênalti é convertido, eu vou falar depois sobre a arbitragem, sobre os pênaltis, vai chegar lá. Vamos atropelar a pauta, do Palmeiras, do Piquerez, o jogo era outro. O jogo seria outro. Porque não é um jogo de mata-mata, mas ele tem questões emocionais ali maiores, a rivalidade, a possibilidade que havia do Palmeiras abrir 7 pontos. O Flamengo com uma pequena crise de confiança, o Palmeiras ganhando jogos no final, jogos inclusive em que o Palmeiras teve atuações em que deu o contra-ataque para o adversário, como fez hoje depois de tomar o gol. O Palmeiras no limite não tomou o gol contra o Ceará, o Palmeiras contra o São Paulo, jogou melhor, teve posse de bola, mas não conseguiu pressionar muito com chances de gol, e a melhor chance havia sido a do Ferreirinha, até o lance que o Vitor Roque faz o gol no final. Não houve nada de muito diferente do que vinha acontecendo, a não ser o resultado e o fato do Palmeiras ter pela frente um adversário melhor tecnicamente que os outros. Um time bem treinado. Você falava sobre a Arrascaeta. Eu quero destacar o Alexandro. Sim. Eu quero destacar o Luiz Araújo. Eu quero destacar o Rossi. Porque hoje é uma vitória do jogo coletivo flamenguista. Muito. A gente vai continuar falando dos personagens, porque o Flamengo é um time de personagens. O Flamengo é um time que faz grandes contratações. Fez mais na gestão anterior, quando a gente fala de nomes. Essa parece que não está tão apegada a isso. Mas esse é um Flamengo coletivo, onde o Arrascaeta pode não jogar tão bem e pode ter um momento bom ou poucos momentos bons no jogo. Sim. E vai decidir o jogo porque a equipe é mais consistente. Eu acho que essa é uma nova versão que a gente vai ver do Flamengo. O Flamengo, Brenner, não é um time brilhante, então não posso esperar atuações brilhantes. Talvez ele venha a ser. Não, ele não é. Ele talvez venha a ser, ele pode ser. Mas ele pode ser, momentos brilhantes na temporada. Poucos, né? Mas já teve. Brilhante era o Flamengo do Jorge Jesus. São coisas diferentes, assim, para fazer uma comparação do que eu acho um time brilhante. Realmente, estamos aqui numa questão de semântica. O Palmeiras é um time muito consistente, muito coletivo, muito forte. Eu concordo com o André. Acho que a atuação do Palmeiras hoje, ok. O Palmeiras pode jogar mais. O Abel sabe disso. Com o tempo, a tendência é que o Palmeiras cresça e faça tudo que ele faz hoje melhor e ainda agregue mais coisas ao seu jogo. Que o Flamengo se torne um time mais consistente também. Esses times estão sobrevivendo a um calendário destrutivo, nocivo, onde é impossível treinar e ter o jogador em plena forma. E acho que hoje, repito, foi um jogo que a gente pode colocar muito na conta do que é o Flamengo tecnicamente, do passe do Luiz Araújo, e da arbitragem a gente fala depois. Eu tenho opinião que talvez gere um pouco de polêmica. Ô, Bini, que bom. Também. Assim, pra mim, hoje, em relação à substituição, até a escalação logo, o Gerson voltando para ser volante, justamente porque o Flamengo está sem o De La Cruz, está sem o Pulgar, e aí foi o Gerson do lado do Everton Araújo. Para mim não começou bem a partida, errando diversos passes, errou muitos passes mesmo. O Everton Araújo. O Everton Araújo sentiu, começou, mas sentiu. Depois se encontrou. Né? Então, mas é porque depois, para mim a bola parou de passar por ele. Acho que no momento que os próprios jogadores do Flamengo viram que a bola estava queimando um pouco no pé dele para ter um pouco mais de prosseguimento à jogada, começaram a dar a bola no Gerson. O Gerson pegou a bola, botou embaixo do braço e falou: deixa que eu distribuo. Segura um pouco, fica mais na tua função de marcação, que é isso que você está aqui, com toda a humildade do mundo ao futebol do Everton. Acho que ele estava ali para destruir os ataques do Palmeiras. Ele não estava ali, por exemplo, para fazer o que o Pulgar faz, que é o cara que quebra a primeira linha de marcação. E melhorar a jogada aérea do Palmeiras, que é perigosa. Exatamente. O Flamengo tem mais segurança nisso. Que tecnicamente o Pulgar não tem comparação. Inclusive a tentativa de ligação direta do Everton hoje no Vitor Roque não funcionou nenhuma vez. Porque o próprio Everton Araújo estava ali um pouco à frente da zaga, e o Léo Ortiz e o Léo Pereira não deixaram o Vitor Roque nem de perto segurar a bola. E eu acho que nas substituições o Felipe Luiz foi bem demais. E é uma situação que eu, de fato, não esperava. Por exemplo, na hora que o Gerson se machucou, ele botou o Varela para volante. Mais uma partida espetacular do Varela.
ele não conseguia jogar como lateral direito, sim, joga bem como lateral esquerdo, volta a jogar bem como lateral direito e hoje foi muito bem como volante. Ele já tinha jogado foi como elogiado volante? pelo Tinha um pequeno trecho do jogo passado. O André, você acha que... Foi até bom tocar nesse ponto, que a gente está falando de personagens, né? De jogadores e tal. O cara do jogo hoje do Flamengo foi o Felipe Luiz? Porque me chamou a atenção, as substituições me chamaram a atenção. Essa do Varela, nossa... Eu concordo com a influência que ele teve nas substituições e acho que o resultado do jogo nos estimula a aplaudi-lo. Eu acho que ele é um técnico que conhece muito o elenco que tem. Já existem algumas reservas internas em relação à utilização de alguns jogadores por mais tempo do que muita gente gostaria. Sim. Mas aí nós estamos tratando da convicção de um treinador em relação ao trabalho que deve ser feito e o fato de um elenco ser visto como o melhor do continente sul-americano não significa que todas as peças desse elenco sejam jogadores acima da média e tal. Aliás, nesse aspecto, esqueci de dizer agora há pouco, o time do Palmeiras, o elenco do Palmeiras hoje é um elenco que isso não é para causar polêmica, nada, melhor do que o elenco do Flamengo no seguinte item. Proximidade técnica entre os chamados titulares e reservas. Sim. De cada função. Só um parênteses, André. Você não acha que, vendo o que o Varela fez hoje, algumas coisas que o Felipe tem feito, o jeito que ele usa o Bruno e assim por diante, eu acho que o Palmeiras tem uma vantagem de elenco em relação ao Flamengo que não é técnica, que é a versatilidade dos jogadores vários. Você não acha que o Felipe está desenvolvendo isso no Flamengo? Pode ser, e acho que ele é o tipo de treinador que gostaria de poder falar isso do seu elenco, como o Abel já falou. O Abel já falou especificamente isso. Se vocês olharem o elenco do Palmeiras, vocês vão ver que não há nenhum jogador que só faz uma função. Alguns fazem duas, muitos fazem duas, alguns fazem três. Ele citou alguém que joga de 8, de 5, de 10 e sei lá o quê. Eu acho que hoje o Felipe foi muito bem. O Flamengo fez um bom jogo sob pressão, num lugar difícil de jogar, numa tarde muito importante do ponto de vista do campeonato e talvez mais importante ainda do ponto de vista do que é a motivação atual do Flamengo, a mobilização para a classificação na Copa Libertadores, porque o Flamengo não pode deixar de se classificar. Aí o Felipe falando justamente o que a gente estava comentando aqui, né? A questão do elenco. E para pegar um lance bem claro sobre essa qualidade do elenco, quantidade com qualidade, né? É o segundo gol. Porque são as 3 substituições, né? Tem o Pedro que participa do lance, o Wallace que entra muito bem, participa muito bem do lance. Intenso, ligado. Ligadaço, viu bem o Ayrton Lucas, trocou com o Ayrton Lucas, recebeu de volta e vamos lá de novo, Ayrton Lucas, faz você. E eu acho que ali, né, a movimentação desses 3... E o Juninho no banco. E o Juninho no banco mostra bem essa versatilidade, essa qualidade, quantidade com qualidade nesse elenco do Flamengo. E é uma jogada que... Isso, naturalmente, são movimentos muito bem treinados, porque são jogadores que não são titulares e fazem com uma perfeição que dá a entender que esse é o conjunto principal. O bate-boca de diretorias no pós-jogo. Aliás, a gente começa até pelo assistente do treinador do Palmeiras, o João Martins, falando um pouquinho sobre o jogo, mas ele já dá uma cutucada, né? Vamos lá. Primeiro que tudo, ficar bem claro... Independentemente de tudo, houve a nossa ineficácia no pênalti. E depois, o que é que eu lhe digo? Existem regras para cumprir e aqui no Brasil são peritos a todas as jornadas e rodadas e inventam. Nós já andamos aqui há 4 anos e meio, já sabemos. Hoje em dia o VAR é quem manda no jogo. O Ramon não consegue tomar uma decisão sem esperar que o VAR lhe diga que sim. Nunca vi isto, eu não vejo isto em lado nenhum. Antes de nós virmos para aqui, estávamos a ver a final da Copa de Portugal. O árbitro marcou um pênalti, o VAR não interviu, só disse foi impedimento, não foi. E a regra deste pênalti, do nosso pênalti, é muito simples. O VAR só tem que dizer se é dentro ou se é fora. Na dúvida, deixa seguir a decisão do campo. É simples e clara a regra. Não sei o que é que eles gostam de inventar, mas eu vou lá ver. A regra é simples. O árbitro marcou o pênalti no campo, o VAR tem que dizer dentro ou fora. Na dúvida, prevalece a regra do campo. O que é que custa cumprir a regra? E relativamente ao a seguir, sabemos que era impossível marcar 2 pênaltis a favor do Flamengo. O pênalti claro do Alexandre, mas aí o Sr. Wagner não viu. Sabíamos que ia não ver.
vamos ser sinceros, 2 penaltis a favor do Flamengo em 45 minutos é impossível no Brasil, principalmente aqui há sempre a lei do jeito e do jeitinho brasileiro da compensação. Sabíamos depois de marcar um penalti ao Palmeiras, a obrigação do Palmeiras é fazer gol, porque depois vai ser sempre contra. Já marcou um, agora vai ser sempre contra. É assim que funciona aqui, é assim que nós temos que viver, por isso é que muitas vezes nós nos revoltamos tanto, porque nós só queremos que as regras sejam cumpridas. E o segundo penalti só me resta rir, porque mais uma vez o Sr. Wagner decidiu o jogo. O Ramon mandou seguir, está a 1 metro. Toda a gente viu que o futebol é um jogo de contacto. Se o Murilo tivesse agarrado, eu era o primeiro a dizer agarrou, é penalti. Agora o Murilo usou o corpo dele para ganhar posição simples, né? E se nós formos ver o Arrascaeta quando está a cair, já estou a olhar para trás, dizer marca penalti, e o Ramon teve a coragem no momento de deixar-se seguir, mas depois a pressão é tanta, a pressão externa é tanta que o VAR chama e condiciona ao máximo com imagens paradas, e quando assim é, eu sei que o penalti foi marcado porque houve um penalti no primeiro tempo, e nós só queremos que as regras se cumpram, e é inacreditável como há regras aqui que cada um faz à sua maneira, e isto chama-se amadorismo, porque nós damos o nosso melhor todos os dias, somos profissionais a toda a hora, e a única coisa que exigimos é profissionalismo de todas as áreas, e não pode acontecer o que aconteceu hoje. Primeiro que tudo, eu começo sem desculpas por causa da eficácia que não tivemos, mas independentemente disso tudo, as regras são para se cumprir, e hoje foi claramente um jeitinho brasileiro. Nós só não conseguimos fazer um pouquinho mais de pressão que nós queremos, porque o jogo está sempre parado. Se nós formos ver, o ano passado melhorámos muito numa regra que era o árbitro só interrompia o jogo com o jogador no chão quando havia choque de cabeças. Hoje o Flamengo caiu 3 vezes e a primeira coisa que o Ramon fez foi parar o jogo, para o jogador nem assistido foi. Ou seja, são este tipo de coisas que nós lutamos sempre contra, mas isto tem a ver com cumprir as regras, e quando falamos de amadores não podemos exigir profissionalismo, e eu acho que esse é um grande ponto que está aqui em causa, que é o amadorismo necessitava de um profissionalismo. João Martins, se eu não me engano mesmo, que falou, o que foi que ele falou, querendo lembrar aqui, que o campeonato estava armado, né? Isso, não sei se a palavra foi essa. No ano da virada do Botafogo e do Palmeiras contra o Botafogo. Exatamente, quando o Palmeiras foi campeão, lá ele falou o sistema. Perfeito, André, obrigado. Falou sobre o sistema, né? Muito bem. Que não interessava o sistema que o Palmeiras repetisse o título. Isso. E foi exatamente. Exatamente. De maneira épica, uma virada. Né? Muito bem. Então tem um sistema e tem um jeitinho brasileiro, tá bom. Vamos ao lado do Flamengo. O Boto, vamos ver o que ele falou e eu dou uma contextualizada aqui antes da gente discutir. Vamos lá. Já começa a ser hábito, e não devia ser hábito vir aqui falar sobre arbitragem. Mas é triste ver um jogo que é um jogo até bem disputado contra uma equipa muito boa como é o Palmeiras, e ver o treinador deles a falar de arbitragem, ver ali dentro um dirigente deles a invadir a cabine do árbitro, como se eles tivessem razão de queixa do que se passou ali dentro. O que se passa ali dentro é um penalti que é fora da... Penalti não, uma falta que é fora da área, que o árbitro transforma em penalti. Um penalti que ele não marca e que tem que ser o VAR a chamá-lo, um pisão no Luís Araújo que dava o segundo cartão amarelo ao jogador do Palmeiras, e o que a gente vê é o Palmeiras a queixar-se do árbitro, uma coletiva inteira a falar do árbitro e da arbitragem, e um dirigente deles a invadir o vestiário do árbitro. E isto não pode ser assim. Acho que quem quer um espetáculo bom e saudável não pode entrar por este caminho, e a CBF tem que pensar na arbitragem, tem que pensar bem e não se deixar pressionar por coisas destas que são do tempo não é do tempo, é do terceiro mundo. Aquilo que se vê ali dentro é do terceiro mundo, tá? Obrigado, pessoal. Mas você viu essa invasão? Como que foi? Vimos. Vamos lá. Tanto o Boto quanto o Martins utilizaram-se da mesma ferramenta para fazer reclamações diferentes, né? Sim. E eu acho que existe aí nos dois casos, e no caso do assistente do Abel não é a primeira vez, o Abel também já cometeu esse erro e não apenas uma vez, mas no caso do executivo de futebol do Flamengo me parece ser a primeira vez, um equívoco que demonstra que eles não sabem onde estão. Não sabem onde estão. A comissão técnica do Palmeiras, por intermédio desse tipo de comunicação, já passou a impressão diversas vezes de achar que trabalha e comanda um time europeu atuando no futebol brasileiro. O Palmeiras é um time brasileiro.
A comissão técnica é portuguesa. O Palmeiras é um time do Brasil. Então não adianta, pega mal e é incômodo, para ser gentil, você ficar sempre reclamando do contexto brasileiro para justificar resultados que não foram bons. Isso é uma coisa que esbarra no preconceito. Sim. Eu fui o primeiro a defender, fui uma das poucas pessoas a defender o Abel quando ele foi criticado por apontar os problemas e os defeitos do nosso futebol. A primeira temporada dele no clube. As barbaridades cometidas em nome do calendário, o problema de arbitragem, os gramados. Enquanto gente dizia, ninguém o obrigou a vir trabalhar aqui, então vá ganhar esse salário milionário em outro lugar onde não tem esses problemas. O fato dele vir para cá não o transforma num cúmplice dos problemas que existem aqui, nem muito menos o impede, por não ser brasileiro, de falar sobre esses problemas. Aliás, é um trabalho que ele faz, é um serviço que ele presta ao futebol brasileiro. Agora, toda vez que entra no terceiro mundo, no jeitinho, aqui sabemos como as coisas funcionam, aqui é assim, sempre foi e sempre será, aí o sujeito esquece onde ele está. Aí é o caso de dizer, mas você veio para cá, você já sabia. Né? André, e tem também de se esquecer de onde vieram, porque Exato. Quando o Boto e o Martins falam, parece que são islandeses, suíços, dinamarqueses, vieram de Portugal. A taça de Portugal foi decidida e a reclamação lá hoje do Benfica, a gritaria, é que houve um lance de um pisão na cabeça que o VAR não viu e tá maior polêmica, dirigentes falando que o campeonato está manchado. Em Portugal, isso acontece rodada sim, rodada não. Então, parece que esses caras inventaram a roda em Portugal, tudo funciona como num protocolo perfeito e aqui é diferente. E assim, boa parte da crítica, eles têm razão. O problema é a maneira como fazem, que é uma maneira que é desrespeitosa, uma maneira... E é uma generalização vulgar, porque a gente sabe que a arbitragem brasileira tem um problema crônico, mas ali no João Martins principalmente, quando ele fala do VAR e do intervencionismo, esse é um debate mundial, um debate em que a maioria dos países, pelo VAR ser um mecanismo relativamente recente, ainda debatem há muito... Em poucos lugares, como na Premier League. A última orientação da FIFA é por um VAR mais intervencionista, que eu não gosto, mas é a orientação. Na Premier League, por exemplo, é um dos poucos lugares que conseguiram um VAR menos intervencionista e ainda assim há debate. Isso todos não se coloquem como pessoas e profissionais superiores ao ambiente onde estão. Não façam isso. Não façam isso. Porque isso diz muito mais a respeito deles do que ao contexto aqui brasileiro. Porque é o Brasil, no caso o Palmeiras, pela sua boa administração e pelo projeto que fez com o seu técnico, que é capaz de remunerar o Abel como se ele trabalhasse na Europa. Em times grandes. Em grandes times. Acima do que o Abel, se voltasse para Portugal, teria que diminuir o salário em 3 vezes. É o Flamengo que trouxe o Boto para trabalhar no futebol brasileiro, certamente oferecendo a ele um pacote que ele considerou mais interessante do que tudo que ele tinha, porque senão ele não teria vindo. Então é complicado, parece que em alguns momentos, no caso de hoje é muito claro, que esses senhores estão fazendo um favor ao vir trabalhar aqui no Brasil. E na verdade eles estão aqui sendo muito bem remunerados e recebendo oportunidades muito boas. O Abel só ficou no Palmeiras, é claro que tem a ver com a remuneração, com as condições de trabalho, mas o Abel poderia estar em excelentes equipes do resto do mundo, onde ele quisesse, na Europa, na Ásia, onde ele fosse. No futebol árabe. As propostas que ele recebeu da Arábia são coisas absolutamente pornográficas em termos financeiros. Mas por que ele está aqui até hoje? Porque ele nunca recebeu uma proposta de um clube que oferecesse a ele a oportunidade esportiva que o Palmeiras oferece, que é ser campeão todos os anos. Então, a cada vez que esses caras parecem que não, peraí, nós estamos aqui contribuindo e o jeitinho brasileiro nos atrapalha, tudo isso é feio. É feio e diz muito mais a respeito deles do que aos nossos problemas, e são muitos, mas muitos. E eles têm razão quando ficam indignados com esses problemas, mas não na forma como se referem a esses problemas para fazer reclamações que são oportunistas. Eles já sabem que pressionar a arbitragem aqui funciona. Sim. Compensa. E funciona muito. Por quê?
Porque os árbitros são fracos, o comando da arbitragem é frágil, etc. Agora, se você prestar atenção em campeonatos super respeitáveis e tal... Chegou a hora do chororô. O auxiliar do Abel chorou na coletiva sobre a arbitragem e o jogo. Jogos que ele ganha do mesmo jeito. Por que ele não reclamou quando o pênalti lá contra o Sport passaram a mão no Sport e o Palmeiras ganhou? E entre outros jogos aí que o Palmeiras também se destaca com isso, termina levando os 3 pontos nessa pegada. A gente, o Flamengo, conseguiu converter o gol, o pênalti, mas eles não. 2 pênaltis duvidosos. E ele falou que tentaram compensar o Flamengo. Chorem, abriu a temporada para o chororô. Não é o melhor elenco? Melhor campanha na Libertadores? E aí? Dentro de sua casa, a gente foi lá e meteu 2. A última partida do Estevão, a gente carimbou a faixa. Pronto. Ayrton Lucas vai lá e faz. Ayrton Lucas tá com medo aí, que tá tendo uma concorrência agora, a Vinha tá chegando, o Alexandre jogando demais. Ele tem que meter gol, né, pra compensar. E aí o Arrasca, o debochado, vai lá e marca de pênalti. Mas marcou o artilheiro do campeonato. Ele é demais. E toda temporada a imprensa, todos os comunicadores procuram um jogador para bater de frente com o Arrascaeta. Eu me lembro que já meteram o Patrick, aquele que jogava no Internacional, o Rafael Veiga. Cadê o Rafael Veiga mesmo? Jogou hoje? Não vi. E aí? Agora o Felipe Luiz está de parabéns. A versatilidade do elenco. Pô, Varela jogou demais. É o Coringa. O Varela é o Coringa do Uruguai. Joga na posição dele, lateral direita, lateral esquerda. Agora de volante ali junto com Everton Araújo. O cara é bom. Pô, Luiz Araújo jogou muito. Alexandro, Léo Ortiz, Danilo. Cara, o time jogou demais. Mas é isso aí. Se gostou do vídeo, já se inscreva no canal SR Plá, ative o sininho de notificações e chega dando o like, porque eu tô feliz e ajuda a gente demais a elevar o canal. Compartilha com a geral, comenta aí, diz aí o que você achou do jogo. Era o seu placar ou não? O meu era 2-1 e eu terminei perdendo porque eles não fizeram nenhum. Até a próxima. Saudações rubro-negra.